Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Vanessa Linhares, de Geografia, e junto com a professora Juliana Almeida, nós preparamos esse material para que vocês possam relembrar alguns assuntos que foram vistos no ano passado, para que a gente retome os nossos estudos. Mas antes de começarmos, gostaríamos de falar de uma campanha que acontece durante o ano todo, mas principalmente durante os períodos de festa. Embora a gente esteja na pandemia e não vá ter, as festas como de costume, as aglomerações, mas é importante falar dessa campanha. Ela acontece todos os anos e o objetivo dela é justamente evitar situações, lutar contra o abuso e a exploração sexual e o trabalho infantil das crianças e dos adolescentes. Então, essa campanha ela pede que a gente não desvie o olhar. A gente pode ver que tem 3 macaquinhos. Esse é o símbolo da campanha Proteja, para proteger crianças e adolescentes. Os 3 macaquinhos, eles estão, o primeiro, ele tira a mão dos olhos para desvendar os olhos, justamente para não desviar o olhar. O segundo macaquinho, ele destapa os ouvidos, porque ele tem que estar atento para escutar e perceber qualquer situação que possa estar acontecendo ao redor dele. O terceiro macaquinho, ele tira as mãos da boca, justamente para ele denunciar, para ele não ficar calado, se ele vê situações em que crianças e adolescentes estão sofrendo algum tipo de violência. Então, o objetivo dessa campanha é dizer que, se nós vermos, ouvirmos, se soubermos de algum tipo de situação de violência, que a gente denuncie, justamente para proteger crianças e adolescentes. Como é que a gente faz essa denúncia? Na camisa dos macaquinhos, a gente tem 3 números. O número 100 é justamente o telefone do Disque 100. Esse número é um número utilizado para denunciar qualquer tipo de violência, não só com crianças e adolescentes. Situações de violência devem ser verificadas e, se realmente for constatado que está havendo algum tipo de violência, aí tem que chamar as autoridades, todos os procedimentos corretos devem ser feitos para parar essa violência. Tá? Então, fica aí a informação para vocês. O número do telefone é o Disque 100. Então, agora nós vamos dar início ao nosso assunto de hoje, que é a população brasileira. Nessa primeira imagem, a gente não consegue ler muito bem o que está escrito, porque ficou pequenininho, mas não tem problema, dá para a gente ter uma noção, que se trata da evolução da população brasileira. Então, logo no comecinho aqui dessa rampa que aparece, a gente tem que o primeiro censo realizado no Brasil foi em 1872 e ele contabilizou 10 milhões de pessoas. Em 1900, a gente já vê que aumenta esse número para 17,4 milhões. Em 1940, o número passa para 41,2 milhões. E aí, quando chega no século XX, já é multiplicado por 5 o total de pessoas. Então, aqui a gente tem a informação de que o primeiro censo ele aconteceu em 1872. Vocês lembram o que é o censo? O censo é aquela pesquisa que é feita para você fazer a contagem da população, para você coletar dados sobre as características dessa população. Para que ele serve? Essas informações elas vão ser úteis para fazer políticas públicas, para você determinar, por exemplo, onde colocar algum equipamento público, colocar uma creche, uma escola, um hospital, qual é a região que eu tenho características que me mostram que realmente ali aquela população está precisando daquilo. A gente consegue informações também através do censo. Então, já desde antes a gente vem fazendo essa contagem e dá para perceber que a população ela tem uma tendência de crescimento. E aí, a gente lembrando um pouco das aulas de história, quando a gente vai ter a Revolução Industrial, vai ter toda uma mudança de cenário, aí vai haver uma explosão demográfica, a população vai crescer muito. Então, assim, a última contagem que a gente tem, o último censo que foi realizado no Brasil, foi em 2010 pelo IBGE. O próximo censo estava programado para acontecer no ano passado, em 2020, mas por conta da pandemia, ele foi adiado. Mesmo o censo de 2020 não tendo acontecido, a gente tem uma estimativa de como está a população mundial atualmente. No ano de 2020, a gente tem em torno de 211 milhões de pessoas, né? A gente iniciou agora o ano de 2021, então esse seria mais ou menos o número de pessoas da população do Brasil. Agora, com relação ao mundo, a gente tem um total de 7,7 bilhões. É muita gente. É quase o dobro de 40 anos atrás. Então, no ranking mundial, a gente tem em primeiro lugar a China, em segundo lugar a Índia, que aí eles estão na casa do bilhão, né, que é quem tem mais gente. Em terceiro lugar, a gente já vai para a casa dos milhões, os Estados Unidos, que fica em terceiro, Indonésia em quarto, Paquistão em quinto e aí o Brasil em sexto. O Brasil ele é um país
populoso e pouco povoado. O que isso quer dizer? O Brasil ele tem bastante gente, tanto que no ranking mundial ele está em 6º lugar. Ele é um país populoso. Só que quando a gente faz uma divisão entre a quantidade de pessoas e a extensão territorial, porque o Brasil é muito grande. Então, quando a gente faz essa divisão, a gente percebe que ele é pouco povoado. Por exemplo, a gente vem aqui para a tabela, Singapura, que fica na Ásia, tem uma população, que os dados de 2015, a população estava em torno de 5 milhões e meio. A área territorial seria de 700 quilômetros quadrados. A densidade demográfica, que é justamente essa divisão entre o número de habitantes e a extensão territorial, que seria os quilômetros quadrados, a densidade demográfica fica em torno de 7.907. Embaixo a gente tem Bahrein, na Ásia, com a população de mais ou menos 1.300.000, quase 1.400.000. A área territorial é parecida com a área de Singapura, são 760 km². Quando a gente faz a divisão, a gente percebe que a densidade demográfica fica em torno de 1.800. Olha a diferença, a densidade demográfica de Singapura está na casa dos 7.000, quase 8.000 por quilômetro quadrado, enquanto em Bahrein a gente tem quase 2.000, menos de 2.000. Por quê? Porque as áreas são parecidas, mas a população ela é quase 5 vezes maior. Com relação à distribuição da população pelo território brasileiro, a gente tem aqui duas imagens. A primeira imagem é um mapa com informações de 2010, mostrando que existe uma concentração populacional no litoral, que é justamente onde teve início, a fixação das pessoas. Nós iniciamos a ocupação do território brasileiro a partir do litoral, A gente vê ali na legenda mostrando que os pontos mais escuros é onde tem a maior concentração de pessoas. Na segunda imagem, a gente tem dados do ano de 2017, mostrando a distribuição pelo território, de acordo com as regiões. Então, a gente pode perceber, por exemplo, que a região norte é a que vai apresentar a menor densidade demográfica, porque ela tem uma população menor do que as outras, apenas o centro-oeste tem uma população menor do que a do norte, e a gente vai ter uma área muito grande. O norte é a que tem a maior extensão territorial. Quando a gente faz o cálculo da densidade demográfica, dividindo o número de habitantes pela quantidade de quilômetros quadrados, a densidade demográfica do norte fica pequena. Já acontece o contrário com o sudeste. O sudeste é onde a gente vai ter a maior concentração populacional. A gente tem muita gente para um espaço relativamente pequeno. A gente pode ver que o sudeste, comparado com as outras regiões, ele não é tão grande. Ele perde apenas para o sul, que é a menor das regiões. Quando a gente faz a divisão da densidade demográfica do sudeste, a gente vai ter um número alto, 94. Compara, então, a densidade demográfica do norte é 4,6. A do sudeste vai ser 94. Por quê? Porque é muita gente para pouco espaço. Agora, com relação ao crescimento da população brasileira, como é que a gente calcula o crescimento da população? A gente considera apenas a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade? Seria então o crescimento vegetativo? O que é o crescimento vegetativo? É o crescimento natural. É justamente a gente considerar a quantidade de pessoas que está nascendo, aumentando a população, e a quantidade de pessoas que está morrendo, que deveria reduzir a quantidade da população. Só que não é só assim que a gente calcula, porque a todo instante a gente tem pessoas entrando no país, pessoas saindo do país, a gente tem os fluxos migratórios acontecendo. Então, a gente tem que prestar atenção que o crescimento populacional, ele envolve a taxa de natalidade, taxa de mortalidade, essa entrada de imigrantes no Brasil. E aí é interessante a gente perceber, nessa figura 4, a imagem da direita, a gente percebe que as taxas elas estão caindo. O período abordado na imagem é de 1900 a 2020. A gente percebe a queda na taxa. A taxa de natalidade ela está diminuindo. A taxa de mortalidade também. Agora, por que essas taxas estão reduzindo? E não é só a taxa de natalidade e de mortalidade que tem caído, a taxa de fecundidade também. A taxa de fecundidade ela está relacionada com a quantidade de filhos por mulher. E aí vários fatores vão afetar isso, com relação à redução na idade fértil, por exemplo. Antigamente as mulheres tinham filho muito cedo, hoje em dia elas estão deixando para ter filhos depois. É justamente a questão do planejamento familiar. Se antigamente as mulheres iniciavam a vida ao casar e quanto mais filhos tivessem, era considerado melhor, até por várias questões históricas e sociais. Antigamente os filhos eram considerados como mão de obra. Quanto mais filhos você tivesse, mais pessoas você teria para ajudar no trabalho, na lida no campo, e para obter recursos.
Então, com o planejamento familiar, a gente vai ter uma organização onde a pessoa vai determinar quantos filhos ela quer ter, se quer ter filhos, quando na vida ela pretende ter esses filhos, é logo jovem, ela vai primeiro estudar, ela vai primeiro trabalhar, o que ela vai fazer primeiro, depois ela vai constituir família, quantos filhos ela pretende ter, vai ser só um, vai ser dois, vai ser três, ela quer uma família grande, então ela vai se planejar para ter a família no período em que ela considerar que realmente é melhor. E aí a gente tem a discussão da mulher no mercado de trabalho. Tem a questão do direito, né, das mulheres quererem trabalhar, ter o seu direito respeitado de trabalhar, de se autossustentar, mas tem também a questão da necessidade. Muitas mulheres elas se veem obrigadas a ir no mercado de trabalho para tentar obter o sustento, porque no Brasil a gente ainda tem essa visão de que quem é responsável por cuidar dos pais idosos é a filha mulher. A gente ainda tem no Brasil aquela ideia de que quem tem que cuidar dos filhos quando se separa é a mulher. E a gente tem uma realidade brasileira que é a quantidade de mães solteiras. Existem muitas mães que deveriam contar com alguém para ajudar tanto nas despesas como a ajudar cuidando das crianças, mas não tendo, aí acaba a mulher precisando procurar o mercado de trabalho para tentar se sustentar e sustentar os filhos. Quanto mais tempo ela tem que trabalhar, quanto mais ela precisa estudar para conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho, menos tempo ela tem para os filhos que ela tenha ou venha a ter. E aí a gente entra de novo no planejamento familiar. Se ela pretende estudar, se ela pretende seguir uma carreira, então ela se planeja para não ter os filhos ainda ou para ter uma quantidade de filhos que ela consiga equilibrar com aquilo que ela está planejando para a vida dela. Com relação à redução da mortalidade e o aumento da expectativa de vida, é importante perceber que o investimento e o desenvolvimento de setores estratégicos, como os setores de saúde, educação, segurança, eles vão melhorar a qualidade de vida e vão aumentar a expectativa dessa vida, né? As pessoas vão passar a viver mais. Se antigamente as pessoas viviam menos, por exemplo, aqui a gente tem uma figura que mostra a esperança de vida ao nascer, né? Os dados seriam então de 1930 até 2020. As pessoas tinham uma expectativa de viver até os 41 anos, mais ou menos, ali no período de 1930, 1940. Então, para 2020, a gente já tem uma esperança de vida até os 76. E hoje em dia a gente vê pessoas que vivem até os 80, 90 anos. Na Ásia, tem pessoas que vivem até os 100 anos. É muito comum você ver pessoas que passam dos 100 anos. Então, isso só é possível justamente pelo aumento na expectativa de vida, o aumento na qualidade de vida das pessoas. Aí a gente tem aqui um cartaz que fala, né, sobre vacinação, justamente a melhoria na parte de saúde, né, a descoberta de novos remédios, vacinas para novas doenças, faz com que a população consiga viver mais. Aí eu trouxe aqui para vocês a comparação da pirâmide etária do Brasil, né? A população em 1950, 1985 e em 2020. A gente vai ter aqui a comparação dessa pirâmide etária. A divisão é uma divisão da população, né, distribuída aqui por sexo e idade. Então ele tem esse formato, né, por isso que se chama pirâmide etária. E aí a gente percebe que pelas faixas de idade a gente vai ter uma população idosa menor, só que aos poucos ela vai aumentando. Então a gente percebeu no slide anterior que a pirâmide etária brasileira ela foi mudando de formato. Aí agora eu trouxe para vocês uma pirâmide etária brasileira com dados de 2010 e uma pirâmide etária de Portugal com dados de 2009. Por quê? Nós estamos falando sobre o aumento da expectativa de vida, que leva ao envelhecimento da população. Então, atualmente no Brasil, a nossa pirâmide etária tem esse formato, mas em Portugal, a pirâmide etária deles já reduziu bastante a base, né? Nasce menos pessoas, então, com o passar do tempo, você vai ter menos pessoas jovens. Aí a parte de cima se alargou. Por quê? Porque agora eles têm uma população mais envelhecida, eles têm mais idosos na sua população. E aí a gente vê a diferença entre o formato da pirâmide etária do Brasil e a pirâmide etária de Portugal. Lá na Europa, muitos países estão passando por esse processo de envelhecimento da população, e a gente pode ver isso através da imagem. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe alguns conceitos importantes, né? Vamos falar aqui rapidinho deles, que a nossa aula já está ficando um pouco extensa. A população absoluta, vocês lembram? É a soma de todos os habitantes.
População relativa é o número de habitantes em relação à área territorial. Populoso e povoado, a gente já falou no começo da aula. Populoso é quando a população absoluta é elevada, né? Quando você tem muita população. Povoado está relacionado com a população relativa, né? Então, o povoado está relacionado com a extensão territorial. O superpovoamento, o que é? É quando a população é maior que a capacidade dos recursos disponíveis. Densidade demográfica, a gente já falou também, mede a concentração da população de determinada área e é calculada pela divisão do total da população pela área em que está distribuída, né? A divisão entre quantidade de população e a extensão territorial. Aí nós temos os fatores naturais e econômicos permissivos e restritivos. O que é? São as áreas de atração populacional e as áreas de repulsão. As áreas que atraem são áreas que têm climas amenos, baixas declividades, economias mais dinâmicas. Quais são as áreas que repelem? São as áreas que você vai ter climas desérticos ou muito frios, o declínio da atividade econômica. A gente tem também aqui o conceito de crescimento vegetativo, que nós falamos também, quando uma população cresce naturalmente, também chamado de crescimento natural. É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. E aí a gente tem as taxas, né? Taxa de natalidade, mortalidade, fecundidade. Vamos lá, taxa de mortalidade, ela corresponde ao número de óbitos por 1.000 habitantes. Mortalidade, óbitos. Taxa de natalidade corresponde à taxa de nascidos vivos a cada 1.000 habitantes de um país, estado ou município em determinado período, geralmente considera-se o período de um ano. Natalidade, nascimentos. A taxa de fecundidade a gente já falou também, mas aí tem algumas informações a mais. Taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher em idade reprodutiva. Ele considera a idade, então, entre 15 e 49 anos, né, a definição. E a sua redução, ela está relacionada com a urbanização. A gente falou, né, sobre os vários fatores que estão relacionados. E aí percebeu-se que a redução da taxa de fecundidade tem forte impacto na redução da taxa de natalidade. Ou seja, quanto menos filhos por mulher, a gente vai ter uma taxa de natalidade menor, né? Terão menos crianças nascendo. O aumento da expectativa de vida, ela está relacionada com a redução da taxa de mortalidade, é fruto dos progressos da medicina, campanhas de vacinação, melhoria nas condições sanitárias e de higiene pessoal e maior conscientização da população para hábitos mais saudáveis, como comer melhor, se exercitar e prevenir doenças, né? Foi como a gente falou da questão da qualidade de vida. A mortalidade infantil é um indicador do nível de saúde calculado a partir das mortes que ocorrem no primeiro ano de vida, pois elas indicam melhor do que os óbitos em qualquer outra faixa etária as condições socioeconômicas e de saúde de uma população. Por que a mortalidade infantil é o melhor indicador social? Porque as crianças de até um ano, elas são mais vulneráveis, elas conseguem perceber, elas são mais afetadas por tudo que acontece pelas questões, né, ambientais, pela questão social, por todas as vulnerabilidades. Então, é um indicador melhor do que qualquer outra faixa. E temos também o envelhecimento da população, né, que nós falamos já. É o aumento da população idosa. A redução da mortalidade ela vai estar aliada ao aumento da expectativa de vida e vai acabar gerando o envelhecimento da população, vai gerar o aumento no número de idosos. E então chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante, tenham relembrado os conceitos que já foram aprendidos, né, no ano passado. E aí, como diz a professora Juliana, beijos e abraços virtuais. Até a próxima aula.